Tudo bem, boa tarde. Quinta aula do curso de foliações holomorfas. Então, hoje a gente continua discutindo o capítulo 2 do livro do Marco Brunello, em que a gente está falando de foliações e os seus fibrados associados. Deixa eu relembrar o que a gente fez na aula passada, né? A gente lembrou dois métodos para calcular o grau de fibrados lineares ao longo de curvas, né? Então, um método é uma generalização do fato de que o divisor de polos menos o divisor de zeros de uma função racional, ele tem grau zero. Então, para calcular o grau de fibrado ao longo de uma curva, a gente pode sempre tentar produzir uma seção meromorfa e contar o divisor de zeros menos o divisor de polos dessa função. A gente ainda não teve oportunidade de usar, a gente provavelmente não vai usar nessa aula, vai usar só na aula que vem. Um outro método para calcular o grau de fibrado linear de uma curva é uma generalização do teorema de resíduos, que diz que se eu pegar uma forma meromorfa em uma curva, então o grau do divisor de resíduos é zero, uma consequência simples do teorema de Stokes, e a gente vai ver que a gente pode fazer algo similar para um fibrado arbitrário, só que aí a gente vai ter que colocar uma conexão meromorfa nesse fibrado e calcular o divisor de resíduos dessa conexão para recuperar o grau do fibrado linear. A gente aplicou essa ideia, né, esse método de calcular o grau de um fibrado linear para estabelecer uma primeira fórmula sobre a interseção dos fibrados normais e tangentes de uma foliação com uma curva. Então, quando a gente tem uma foliação F numa superfície complexa X e C uma curva compacta, reduzida, em cada uma das componentes não F invariante, então a gente tem essas duas expressões, que NF intersectado com C é característica de Euler, a característica de Euler é aritmética de C, mais o grau do divisor de tangência, e TF vezes C pode ser expresso como C ao quadrado menos o grau do divisor de tangência. Certo? A relação, essas duas fórmulas são, de fato, equivalentes, tá? E para você deduzir uma a partir da outra, tem que lembrar duas instâncias da fórmula de adjunção. A fórmula de adjunção para foliações, que diz que o canônico de X é isomorfo ao produto tensorial de N estrela, de T estrela F com N estrela F, e a forma de adjunção para curvas, que diz que o canônico de X vezes C é menos C ao quadrado, menos a característica de Euler aritmética de C. Bom, eu lembro que C ao quadrado aqui é simplesmente o grau no normal, né, que eu posso ver como sendo o grau de O de XC restrito a C, e que menos a característica de Euler aritmética é o grau do canônico de C, né, que posso tomar até essa fórmula como a definição da característica de Euler aritmética, né, e ela coincide com a característica de Euler topológica quando C é uma curva lisa. Quando C é singular, elas vão diferir, mas para curva lisa são a mesma coisa. Muito bem. Então, isso foi um pouco o conteúdo da aula passada. Deixa eu fazer alguns exemplos bastante simples, né? Então, o primeiro exemplo, vamos tentar olhar um pouco para foliações em P2, e para esse invariante da foliação, esse número que a gente definiu, que é a tangência, né, que pode ser utilizado para definir um invariante básico de foliações em P2, que é o grau, e a gente define o grau de uma foliação simplesmente como o grau desse divisor de tangência, o tang de F com L, onde L é uma reta qualquer, não invariante pela foliação em questão, é claro. Tá certo? Então, isso permite, quase que a partir da definição, não é muito complicado perceber, descrever foliações de grau zero, por exemplo. Quando eu tenho uma foliação com grau zero, eu posso proceder da seguinte maneira: eu posso pegar um ponto P, que não pertence à singularidade de F,
Então, localmente, a minha foliação numa vizinhança de P vai ser algo desse tipo. E se eu pegar um ponto e considerar a reta tangente naquele ponto, e tomar uma reta L passando por esse ponto, com essa tangente, a gente sabe que porque tangência, se L é não invariante, eu sei que a tangência de FL é igual a zero, por definição de grau, mas eu estou escolhendo a reta para que essa tangência seja positiva. Então, o que a gente tem aqui é L, reta, passando por P. Determinada por PPF é invariante. E a partir daí não é muito difícil ver, essencialmente eu estou falando que eu tenho que as retas todas são essas retas tangentes são todas invariantes, e a partir daí não é difícil ver que a minha foliação, na verdade, vai corresponder ao pêncil de retas passando por um ponto. Então, isso aqui é a singularidade. Então, tem um ponto Q, que é a singularidade de F, e todas as outras folhas são as retas passando por aquele ponto. Eu não mencionei na aula passada, mas a gente tem sempre uma fórmula, né, para o número de singularidades. Foliação F. Né, que vocês podem encontrar aí no livro do Brunella, nesse mesmo capítulo que a gente está lendo agora, que diz que a MF, que é igual a soma P pertencente a X, MFP, é igual a TF ao quadrado mais TF vezes Kx mais C2 de X. Onde C2 de X é sempre o C2 do tangente de X. E essa é uma fórmula que não é difícil deduzir de propriedades gerais da segunda classe de Chern de fibrados de posto 2. Podem, num primeiro momento, né, nessa primeira parte, em que eu não quero focar muito na teoria geral de classe de Chern, vocês podem simplesmente tomar isso como uma caixa preta. E é um pouco isso. Ok? Muito bem. Perceba que essa fórmula, na verdade, daqui, né, dessa definição de grau, eu posso também deduzir quem é o grau de uma foliação. Né? Então, se vocês quiserem um exercício, é verificar que o TF para uma foliação, se eu tiver F, uma foliação em P2, então o fibrado tangente é o menos o grau de F mais 1, e o fibrado normal é o grau de F mais 2. Tá certo? Então, em particular, no caso de foliações de grau D de P2, eu posso aplicar essa fórmula e pegar aqui que vai ser, então, o TF, vai ser menos grau de F mais 1 ao quadrado, mais menos grau de F mais 1 vezes o canônico de P2. Agora, o canônico de P2 é menos 3, tem grau menos 3,
mais C2 de X, C2 de P2, né, que é igual a 3. Né? Aqui, por exemplo, vocês podem ver isso porque a gente tem uma seção do tangente com 3 singularidades isoladas. Né? É só um campo linear. Mas isso aqui, ó, expandindo, me dá uma fórmula simpática, que é o grau de f ao quadrado, mais grau de f, mais 1. Então, isso é uma fórmula, nesse caso particular de foliação de P2, isso foi mostrado por Darboux, na época que ainda não havia classe de Chern, que não havia nada disso. Então, dá possível provar isso de forma bastante elementar. Então, perceba que aqui eu estou com concordância com o que a gente viu para essa foliação de grau zero. Então, só tenho uma singularidade, né? O MF aqui, no caso de grau zero, é 1. E essa é a única singularidade que a gente está vendo. Então, vamos ver um pouquinho o que está acontecendo em grau 1. Em grau 1, vou abrir um espacinho aqui. Quando o grau da foliação é igual a 1, então esse MF vira 3. Ou seja, se eu tiver 3 singularidades com multiplicidade 1, eu vou ter 3 singularidades distintas. Vamos supor que elas estão em posição geral. E o que você pode observar é que se eu pegar uma reta ligando duas delas, como numa singularidade a tangência é pelo menos 1, então eu tenho pelo menos uma tangência aqui, pelo menos uma tangência no outro ponto singular, o que, pelo mesmo argumento que a gente usou aqui no caso de P2, implica que essa reta é invariante pela foliação. Certo? Mesma coisa a gente pode dizer para essas outras duas retas. Então, uma foliação geral de grau 1. Possui 3 retas invariantes. Em grau 2, é um teorema do Joannou, né, que para uma foliação geral de grau 2, uma foliação genérica de grau 2, ela não possui nenhuma curva algébrica invariante. Deve mostrar isso em algum momento, mas você não vai conseguir, fazendo esse jogo, encontrar retas invariantes ou nada parecido. O que se pode dizer é que, no caso de foliação de grau 2, a gente vai ter 7 singularidades genericamente, 7 singularidades distintas, e a geometria vai ser muito mais complicada do que para foliações de grau 0 e grau. Aqui você pode ir um pouco além ainda, né, sabendo que quando o grau 1, o tangente é trivial, você está considerando, na verdade, campos holomorfos globais, né, campos regulares em P2, e você pode descrever muito mais. Né? Muito mais do que só essa figura está dizendo. Mas a partir de grau 2, você tem um comportamento selvagem. E perceba que isso tem uma certa coincidência, né, com o grau do tangente. Então, no caso de grau, ou do cotangente. No caso de grau 0, quando o grau é igual a 0, então o T estrela de F é o O de menos 1. Quando o grau é igual a 1, o T estrela de F é o O. E quando o grau é maior ou igual que 2, o T estrela de F é positivo. Então aqui o T estrela era negativo, aqui ele é 0 e aqui ele é positivo. E você tem um comportamento extremamente simples, uma foliação por curvas racionais. Aqui é complicado, mas não tanto. Uma foliação definida por um campo global. E a partir daqui é o mundo selvagem das foliações que a gente vai ver lá para frente, chamadas de tipo geral. Mas isso eu estou me adiantando. Quero agora discutir uma fórmula similar com a que a gente viu,
para o caso em que eu tenho curvas invariantes. Tá? Então, agora vamos considerar uma foliação numa superfície, novamente, e uma curva C compacta, invariante, cada componente invariante para F. Né? Sempre a curva reduzida. Tá? E, nesse caso, eu vou ter essas duas expressões, NF vezes C igual a C ao quadrado mais Z de FC, um índice que eu ainda não defini, vou definir daqui a pouco, e TF vezes C igual a característica de Euler de C menos ZF vezes C. Então, novamente, para entender um pouco melhor essas fórmulas, vamos nos restringir ao caso em que C é lisa. E a gente pode, novamente, seguir uma estratégia similar da aula passada, onde a gente compara duas sequências exatas. A sequência exata, a inclusão, na verdade, do tangente de F no tangente de X, pelo menos ao longo de C, com a sequência exata que define a curva, a sequência exata fundamental da curva. E o que eu posso fazer é considerar essa composição, né, da inclusão de TF restrito a C em NC, e o que eu sei, que como C é F invariante, sei que essa flecha aqui é a flecha zero. Como ela é a flecha zero e essa é uma sequência exata, eu consigo levantar, então eu tenho um morfismo daqui para cá. Então aqui eu tenho uma seção sigma TF restrito a C em TC, sigma, que me define também uma seção, portanto, de TC sensorizado V estrela de F restrito a C. Vou chamar também de sigma, e eu posso dizer que o T estrela F vezes C mais o grau de TC vai ser igual ao grau do divisor de zeros de sigma. Agora, então, isso então me diz que T estrela F vezes C é igual ao grau de TC, que é a característica de Euler de C, vai ser, então, igual a esse grau de sigma zero. E essa, essencialmente, a fórmula que eu estou é equivalente a essa fórmula. Então, esse Z de FC, é um Z de zero, né, um índice de anulamento, vai corresponder ao divisor de zeros dessa seção sigma, no caso em que a curva C é lisa. Tá certo? Então, novamente, a gente pode tentar entender o que quer dizer esse sigma C0. Note que se eu tenho, vamos supor que C é localmente dado por y igual a zero. Então, nesse caso, a minha foliação, como deixa C invariante, vai ser definida por alguma coisa do tipo dx dy. Como y é invariante, aqui tem que ter um fator y, e aqui eu posso botar b de xy, e aqui a de xy. Restringir v a c, vai ser, então, esse termo vai desaparecer, e o que eu vou ter é o a de x0 b dx. E o grau de sigma, o divisor de sigma, o divisor de zeros de sigma, vai corresponder aos zeros, então zeros. Sigma, localmente, é igual a zeros de A. Então, é o que mede o número de zeros dessa seção do fibrado tangente, seção local do fibrado tangente de C,
definida por V, no caso em que a foliação é sem variante. Agora, em geral, né, como no caso anterior, isso é uma forma que funciona muito bem, é uma maneira de ver essas expressões muito bem, mas que a gente está usando aqui implicitamente, que eu estou trabalhando com a variedade lisa, porque aqui nesse caso, essa sequência exata aqui é bastante simples. Quando a variedade singular é preciso, essa sequência é um pouco mais complicada, e para evitar ter que desvendar essa sequência, a gente trabalha de forma um pouco mais concreta, né, seguindo o livro do Brunello, aí produzindo na unha essa seção de signo. Tá bom? Então vamos passar para a definição do Z. Como no caso da tangência, a gente começa definindo isso em um ponto, né, para depois considerar o ZFC como um número igual à soma dessas contribuições locais. E aqui vai ser mais conveniente a gente trabalhar com uma forma que define a foliação ao invés do campo. Certo? Então, suponho que a minha curva reduzida, né, podendo ter várias componentes localmente dadas por df, por f igual a zero, desculpa. Esse f aqui é reduzido. E vou supor que a minha f, então, ou melhor, que o n estrela de f é localmente gerado por ômega, uma forma. Ômega. Quando eu digo que isso é localmente gerado, que isso é um gerador local de n estrela f, já está implícito, é claro, que o conjunto singular de ômega tem codimensão maior ou igual que 2, né? Caso se tivesse codimensão 1, não geraria o n estrela f, porque qualquer da inclusão do n estrela f é livre de torção. E eu quero comparar a ômega com a df. Então, no caso em que a minha foliação é lisa, em que a curva é lisa, eu posso pensar que esse df é como uma coordenada, e vai seguir que eu posso sempre escrever a minha forma ômega como sendo algo do tipo gdf mais f eta, onde eta é uma forma holomorfa. Mas esse tipo de expressão você só vai conseguir mostrar quando f é lisa. Em geral, é impossível fazer isso com G. G é uma forma holomorfa, e G é uma função holomorfa. Tá bom? Então, a maneira de fazer isso é, quando f é lisa, eu posso restringir, eu estou trabalhando na topologia analítica, né? Então, eu posso restringir uma pequena vizinhança de um ponto, do ponto P, né, onde eu quero focar, e escolher pensar que f é uma das coordenadas, que isso é justamente o fato de ser lisa, e eu pego a outra coordenada como sendo, sei lá, dy ou dx, e eu estou escrevendo simplesmente aqui a minha forma como uma combinação de df, que seria o meu dy, mais um múltiplo de dx, e não há nenhuma dificuldade em descobrir que eu tenho essa decomposição da ômega. Em geral, quando a f não é lisa, não vai existir g e eta holomorfas, mas é um fato simples, essencialmente trivial, de que eu consigo G e eta meromorfas. Essencialmente porque se eu trabalho no germe sobre os germes em torno de P, eu sei que o fibrado cotangente de X é um espaço vetorial
de dimensão 2 sobre o corpo de funções meromorfas. E o ômega é um elemento desse espaço vetorial, e, portanto, eu consigo escrever ele como uma combinação de DF. Eu completo a base, né, desse espaço de função meromorfa com G e eta meromorfas. Ora, mas como eu tenho G e eta meromorfas, eu posso eliminar os polos e multiplicar por um H. Onde vai valer esse tipo de expressão. Então, existem, né, o fato de ser F invariante, H função holomorfa, que não é zero em C, que não é identicamente zero em C, ou é melhor, em nenhuma componente irredutível de C. E a G e F funções holomorfas. G e eta. Eta é uma forma holomorfa e G é uma função holomorfa. Tá bom? Então, existem, aqui existem. Eu posso escrever desse jeito. Ok? E lembra, no caso, sempre trazendo para o caso em que eu estava, no caso em que C era lisa, né? C igual a Y igual a zero, a gente viu que eu estava definindo a XY, minha campo era assim, isso no slide anterior. E a gente via que, nesse caso, o ZFCP deveria ser igual a ordem no zero de a ordem P, desculpa, de AX0. E se eu escrevo no caso do jeito anterior, então isso é dx, y, b, x, y, dx, menos a x, y, d, y. Então, perceba que aqui esse coeficiente relevante é esse sujeito. Então, o relevante para o Z seria esse indivíduo, mas eu tenho que fazer uma correção, né? Eu tenho que fazer a correção de G dividido por H. E eu defino o Z de F em C no ponto P como sendo a ordem em P de G sobre H restrito a C. Note que aqui eu não estou supondo que a C é lisa, não estou supondo que a C é normal, não estou supondo nada sobre a C. E vocês podem ter uma certa dúvida do que quer dizer esse G sobre H, a ordem desse G sobre H restrito a C. Então, talvez a maneira mais simples de expressar isso, né, seria... Então, aqui eu tenho a minha curva C, está aqui meu ponto P. Ela pode ter vários ramos, certo? Eu tenho essa função, que pode ser um objeto um pouco estranho aqui no ponto P, mas fora do ponto P é claramente uma função meromorfa. Eu posso pegar uma pequena esfera, intersectar essa esfera com C, isso vai me dar um certo número de caminhos gama, né, orientados, e eu posso definir o Z de F, C, P como sendo 1 sobre 2πi, então vamos chamar isso aqui de gama, né, que é essa união de caminhos, a integral ao longo de gama da derivada logarítmica de G sobre H restrito a C.
Então, no caso em que você tem uma função meromorfa numa curva lisa, essa derivada logarítmica me dá justamente o grau do divisor de zero menos o pó. Tá certo? Então, de posse da definição, a gente pode proceder para fazer a demonstração da proposição, né? E ela segue mais ou menos as mesmas linhas da proposição anterior. Então, eu posso tomar uma cobertura por abertos UIs, e em cada aberto eu tomo uma cobertura suficientemente fina para que a minha foliação seja definida por ômega Is, que vão se relacionar via G e J, ômega J. A minha curva F seja definida por Fi, seja definida por Fi igual a zero. Isso que eu vou escrever o Fi como FJ. FJ. E eu vou considerar ômega I dividido por Fi. Então, isso é GIJ, FJ, menos 1, por FJ, e a gente agora vai tentar comparar isso com a definição que a gente tinha. Mas lembra que eu tenho que ômega I, eu posso escrever como DFI, GI, HI, mais FI. Está aí. Portanto, ômega I restrito a C é GIJ, GI sobre HI restrito a C, DFI restrito a C. Esse termo some e, portanto, ômega I sobre FI restrito a C. Ela vai ser exatamente GI sobre HI restrito a C, DFI sobre FI restrito a C. Ok? Então, segue. Aí, portanto, né, o que eu tenho aqui vai valer a mesma identidade para esse GI sobre HI, restrito a C, vai ser GIJ, FJ, menos 1, tudo isso restrito a C, de GJ sobre HJ, restrito a C. Portanto, essa coleção GI sobre HI, restrita a C, define uma seção de C do fibrado NF, pensou
O de X menos C, tudo isso restrito a C. E, portanto, o Z de F, C, que é o grau do divisor de zeros menos polos desse objeto, dessa função, vai ser, dessa seção, vai ser igual ao grau desse fibrado, que vai ser igual a NF vezes C menos C ao quadrado. Que é justamente a fórmula que a gente tinha anunciado anteriormente. Tudo bem? Então, isso nessa forma. E, como no caso anterior, a gente pode retornar para outra forma. Está aqui, foi essa forma que a gente acabou de verificar. E usando a disjunção para foliação e a disjunção para curva, eu vejo que essa implica essa. E note, é um exercício interessante, né? Ver isso em dimensão maior, né? Como eu falei. Novamente, é o que a gente tem que entender que essa identidade é uma identidade entre graus de fibrados e divisores. O ZFC, aqui que eu defini como um número, eu posso ver também como um divisor. E pelo menos no caso em que eu estou trabalhando com uma variedade lisa, invariante pela foliação, uma folha da foliação, você vai poder obter um análogo dessa expressão, no caso de arbitrário, dimensão arbitrária. Agora, uma coisa que é preciso prestar atenção é que o fato de que eu tenho esse fator H aqui permite que o ZFCP pode ser negativo. Mas, se C é lisa, eu consigo fazer essa escritura com H uma unidade, como a gente já observou, portanto, esse Z, por definição, vai ser positivo. E quando eu estou, de fato, sobre uma singularidade, esse Z é estritamente positivo, sempre para uma curva lisa. Certo? E um exercício interessante é o seguinte: suponho que eu tenho C como uma união de duas curvas reduzidas. Então, C1 e C2, curvas reduzidas, sem componente em comum. Então, vamos pegar F, uma foliação. Pode ser um germe, né? A gente vai trabalhar com a expressão local. E C, uma curva também, C2 é. Sem componente comum, ambas curvas invariantes por F. Então, ZF C1 união C2 ponto zero. Pode imaginar que seria simplesmente a soma. Mas não é exatamente assim. É um pouco mais complicado que isso.
Estou verificando aqui porque eu não quero escrever besteira, mas eu acho que é menos 2 vezes a interseção local 1.0. Então, um exemplo, definindo dessa forma, dá para ver também se eu pegar meu campo V como sendo x ddx, lambda y ddy. Então, aqui eu tenho C1 e C2, vamos pegar C1 igual a x igual a 0, C2, y igual a 0. Então, não é difícil ver que C, bom, F é a foliação gerada por V, né? Se eu olhar x de C1.0, isso aqui vai ser 1. F de C2 no ponto 0, isso também vai ser 1. Aqui eu estou pegando o lambda pertencente a essa estrela. Agora, o Z de F C1 união C2, ponto 0, vai ser 1 mais 1 menos 2. E vai ser igual a 0. Então, mesmo no caso em que eu tenho uma curva com o tipo mais simples possível de singularidade, uma curva a cruzamentos normais, o Z pode ser 0. Se vocês quiserem, um exercício também para ter certeza que está entendendo o que está por trás, é mostrar isso diretamente da definição do Z. Tudo bem? Então, uma pequena aplicação e de fato uma outra propriedade, deixa eu botar aqui um outro exercício, se vocês quiserem, é que se eu tiver C, uma curva com cruzamentos normais, F invariante, então, para qualquer P pertencente a C, Z, F, C, P é maior ou igual que 0. Se vocês acreditarem nesse exercício, é fácil deduzir esse a partir desse, né? Porque localmente eu posso sempre trabalhar numa vizinhança analítica pequena, escrever a minha curva como, ou bem uma curva lisa, e aí eu sei que é sempre maior ou igual que 0, ou escrever como uma união de duas curvas. Cada um deles, se eu tiver, quando eu estou sobre uma singularidade, cada um dos pontos é um ponto da singular da foliação, então esses números vão ser pelo menos 1, e eu vou estar subtraindo 2. Então, é uma espécie de corolário. Esse implica esse. Bom? E para ter uma aplicação, então, que é um teorema que, no contexto de foliações, foi demonstrado por Cerveau e Lins Neto, mas eu acho que já era conhecido na teoria de curvas, acho que o Zariski já conhecia algo parecido com esse resultado. É claro que não era formulado em termos de foliações. Então, se eu tivesse uma foliação em P2, de grau D, e C, uma curva a cruzamentos normais F invariante, então o grau da curva é menor ou igual que o grau da foliação mais 2. E isso é uma aplicação direta do que a gente já viu. Como é que a gente
Como é que você prova isso? Você sabe que, pelo exercício que eu acabei de anunciar, para qualquer P pertencente a C, ZF, CP é maior ou igual que zero, e eu posso agora usar essa forma, né, que NF vezes C é igual a C ao quadrado mais a Z. Em outras, podemos também reescrever isso como NF menos C vezes C igual a ZF C, que eu sei que é maior ou igual a zero. Portanto, essa expressão que está aqui dentro é grau de F mais 2, como a gente já viu pela forma, você deduz essa que NF é o grau de F mais 2 usando a forma de tangência com uma reta não invariante, menos o grau de C, vezes o grau de C, que é positivo, é um número positivo. Então, esse número é positivo. Mas isso é a mesma coisa que o grau de C menor ou igual que o grau de F mais 2. E, novamente, utilizando a fórmula análoga para subvariedades invariantes em dimensão maior, você vai obter um resultado análogo em dimensão superior. Tá bom? E você vê que uma das dificuldades para limitar o grau de curvas é o fato de que a ZFCP pode ser negativa. O que está por trás aqui, esse argumento extremamente simples, me diz que toda vez que eu tiver uma cota inferior para esse invariante da curva, né? Se eu tiver uma cota inferior a priori, eu consigo uma cota superior para o grau da curva. Tá bom? E só para não ficar achando que é possível limitar sempre, é só lembrar já em grau 1, temos que isso aqui, se eu pegar esse campo aqui em C2, ele define uma foliação em P2 de grau 1, né? Curvas invariantes irredutíveis de grau igual ao máximo PQ. Então, essas aqui vão ser curvas, as curvas invariantes vão ter singularidades, e vão ter singularidades em que esse Z, né, se P e Q forem grandes, esse Z vai ser muito negativo. Bom? Perguntas? Então, isso tudo, esse problema de limitar o grau de curvas tem uma literatura bastante grande, né? Então, além desses resultados que você obtém obtendo cotas, ou limitando o tipo de singularidade. Existem dois tipos de resultados, um que limitam o tipo de singularidade que a curva pode possuir, e um outro em que você limita
o tipo de singularidade que a foliação pode possuir. Então, tem um teorema do Carnicer, que diz que se eu tiver F em P2, não de crítica, que quer dizer essencialmente aqui que para qualquer sequência de blow-ups, os divisores excepcionais vão ser invariantes pela foliação transformada, então vale essa desigualdade. E esse resultado foi esclarecido pelo Brunello, em que ele mostrou que essa hipótese, não de crítica, na verdade, implica C de F, C, P maior ou igual que zero para qualquer P pertencente assim. Dizendo que essa prova vai dar esse resultado, módulo essa implicação. É claro que eu tenho que dizer que essa implicação não é muito difícil, mas é mais difícil do que esse argumento. Tá bom? Se vocês quiserem ler um pouco sobre isso, tem esse artigo, que é Some Remarks, que eu recomendo fortemente. Eu vou até colocar entre as referências, Some Remarks, alguma coisa assim, eu não lembro o título precisamente, On Index of Holomorphic Vector Field. Um artigo do Brunello, onde ele mostra isso, e outras coisas. Tá bom? Bom, e esse capítulo do livro, ele termina essencialmente fazendo alguns exemplos, né, de foliações. Então, a gente já fez um deles, né, que são as foliações em P2. Que, nesse caso, eu tenho que o tangente é o OP2 menos grau de F. O normal é o grau de F mais 2. E aqui eu acho que é importante observar, para quem nunca viu, é tentar entender como essas foliações são definidas em coordenadas afins, tá? Porque para fazer conta, muitas vezes a gente pode precisar escrever explicitamente uma foliação, e eu convido vocês a verificarem o seguinte, que se eu tiver uma foliação em P2, então em uma carta afim C2, N estrela F é gerado por uma forma do seguinte tipo. Vai ser uma forma em que vou ter... Vou escrever em dois casos, né? Vou escrever o caso em que L, a reta do infinito, é invariante. Então, nessa situação, eu tenho uma forma ômega que vai ser escrita como uma soma de formas homogêneas. Isso aqui eu estou supondo que é uma forma homogênea de grau zero, depois ômega 1, grau 1, etc., até a ômega d. E o que eu vou pedir com a d, o grau de f. Então, com a ômega d vezes o radial diferente de zero. Não é identicamente nulo. Então, além desse último termo, o termo de grau D ser diferente de zero, ele não anula o radial. E no caso em que a reta L igual a L é infinito não é F invariante, então eu vou escrever ômega como ômega zero mais ômega D. Não vou impor nenhuma condição sobre ômega D. Ômega D pode, inclusive, ser zero. Mas aqui eu vou ter um polinômio homogêneo de grau D. Vezes o dual do campo radial. E, de fato, esse HD, se vocês olharem para a conta,
esse HD ele vai ser, ou vai definir o divisor de tangências da reta no infinito com a minha foliação. Tá bom? E é claro que essas formas têm que ter conjunto singular, com dimensão e singularidade de ômega maior ou igual que 2. Então, com um pouco de prática, vocês vão ver que a gente consegue transformar, não só nesse caso de P2, mas em outras várias situações, informações que estão aqui em informações concretas, em restrições em como a expressão local, em uma carta, em um aberto afim, né, na topologia de Zariski, como a forma se escreve ali. Tá bom? Então, isso é uma situação. Então, uma outra situação bastante importante que é discutida nesse capítulo, né, que a gente vai usar ad nauseam, é o blow-up. Então, suponha que eu tenho F, uma foliação em uma superfície X, e eu tenho um ponto P pertencente a X, e eu denoto por π de Y, o blow-up em P de X para X, blow-up. Então, vamos escrever G como sendo a foliação pullback. E qual é a relação entre o fibrado normal de G e o fibrado tangente de G ou cotangente de G? Então, você pode achar que é uma coisa poderia natural, né? Seria tentar comparar o NG com o pullback do NF, ou T estrela F com pullback, T estrela G com pullback do T estrela F. O que acontece é que, em geral, não vão coincidir, e essa diferença pode ser alguma coisa, é uma coisa que é útil, é importante entender. Bom? Então, vamos fazer isso. Como é que a gente faz? Ponto todo é que vamos de onde vem a diferença, né? Ponto todo é que se eu começar com F ômega, uma forma que define a minha foliação F, eu tenho em particular que a codimensão dos zeros de ômega é maior ou igual que 2. Tá bom? Então, o natural seria considerar o pullback de ômega como um forma, e esse pullback vai ser uma forma aqui em Y, um coeficiente no pullback do NF, que define G, mas com codimensão, singularidade π estrela de ômega, possivelmente igual a 1. Lembra que, na verdade, se eu for olhar a ordem dos zeros ao longo do divisor excepcional de π estrela de ômega, isso aqui era justamente a definição daquele invariante LF no ponto P. Então, se LF no ponto P é igual a 0, eu tenho que a π estrela, essa π estrela de ômega é uma forma com conjunto singular de codimensão maior ou igual que 2, portanto, é uma forma que definindo G, portanto, π estrela de NF é exatamente NG. Mas, em geral, não é isso que acontece. O que acontece é que o NG vai ser, portanto, igual a π estrela do NF
tensor O de Y menos LF no ponto P vezes o divisor excepcional. Eu tenho que dividir pelos zeros para obter uma seção que vai ter zeros isolados, e dividir pelos zeros vai corresponder a tensorizar por menos L, a ordem desse zero, vezes o divisor excepcional. Ok? Note que o mesmo tipo de argumento me diz também que o KY é o π estrela do Kx, O de Y, menos E. Ou mais E. Não, menos E, desculpa. Não, estou falando. É mais E. Mais E, perdão. E juntando essas duas expressões, eu tenho que o PG vai ser o π estrela do TF, tensor O de Y, LFP menos 1 vezes E. Tudo bem? Então, para fechar esse ciclo, deixa eu só botar aqui uma aplicação dessas ideias, que, onde eu vou comparar MF, né, que a gente viu que era TF ao quadrado mais TF vezes Kx mais C2 de X. Era isso mesmo? Vou só verificar. Exatamente. Com MG. Mas MG é igual ao quê? Vai ser TG ao quadrado mais TG vezes KY mais C2 de Y. Agora, note o seguinte. Eu sei que o TG é π estrela de TF. Olhando aqui, L menos 1. Vou escrever em notação, abusar da notação, vou escrever em notação aditiva para simplificar as contas. Vou botar simplesmente L igual a L FP. Então, aqui é L menos 1. Então, em particular, e eu sei também que o KY é o π estrela de Kx mais E. Então, eu sei que TG ao quadrado é igual a π estrela de TF mais L menos 1 E ao quadrado. Agora, como π é birracional, eu sei que o π estrela de TF ao quadrado, isso aqui é TF ao quadrado, é a mesma coisa. Eu sei que esse termo que vai aparecer aqui cruzado, estrela TF vezes L menos 1 vezes E, isso aqui vai para zero, porque isso é um pullback, isso aqui é um divisor excepcional, então isso dá zero. E mais o E ao quadrado eu sei que é menos 1. Então, isso aqui fica mais menos L menos 1 ao quadrado. Então, resumindo, eu tenho que TG ao quadrado é igual a TF ao quadrado menos L menos 1.
Eu sei que o TG vezes KY vai ser π estrela de TF mais L menos 1 vezes π estrela de KX mais tem uma coisa errada aqui. Π estrela de KX. Acho que é mais 1 menos E, né? 1 menos E. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vou voltar aqui no anterior. PG. Não, tá certo. KX mais E. Então, aqui vai ficar TF vezes KX. Quando você faz o pullback é a mesma coisa. Pullback vezes E dá zero. Pullback vezes E dá zero. Então, fica aqui menos L menos 1, que é essa contribuição desses dois. E eu sei também que o C2 de Y é igual a C2 de X mais 1. Né? Essencialmente é vocês entenderem o que acontece com o C2 quando você faz o blow-up, mas vocês podem imaginar que, por exemplo, no caso de P2 é muito simples, você tem o 3 que aparecia lá no P2 é porque você tinha um campo com 3 zeros, e aí quando você faz o blow-up ao longo de um desses zeros, você tira um zero, mas coloca 2 no lugar, então tem que somar 1. Essencialmente esse é o argumento para dizer que vale isso. E quando eu faço essa comparação, eu vou ter que MG menos MF vai ser menos L menos 1 ao quadrado menos L menos 1 mais 1, que vai me dar menos L ao quadrado, menos 2L com menos dá mais 2L, mais 1 fica menos 1, menos L, mais 1, o que é menos L ao quadrado, mais L, mais 1, menos MF. Eu imagino que vocês devam estar reconhecendo essa fórmula. Essa é a fórmula de Van den Essen, que a gente anunciou quando estava falando em resolução de singularidades. Né? Aqui a MG é a soma das singularidades no blow-up, MF é a soma das singularidades embaixo das multiplicidades da singularidade, fora do divisor excepcional esses dois números coincidem, então isso aqui é uma soma suportada apenas no divisor excepcional e no ponto abaixo dele. E me dá justamente isso. Então, essa é uma prova, digamos, global, usando todas essas ferramentas, mas que você pode localizar, como o Brunella já menciona, e dar uma outra prova, dar uma prova daquela forma que a gente usou. Tá bom? Eu recomendo que vocês leiam aí no livro. Ele ainda discute alguns outros exemplos. O Brunella discute, por exemplo, o exemplo de fibrações e o exemplo de recobrimento ramificados. Eu não vou fazer isso, que é um pouco mais do mesmo, e a gente vai continuar na aula que vem, falando de teoremas de índice, onde a gente vai usar aquela segunda ideia, né, de conexões, de resíduo associado a conexões, divisor de resíduo associado a conexões, para calcular o grau de fibrados
associados à foliação ao longo de curva. Essencialmente, o grau de fibrado normal. Não preparei a aula ainda, mas eu devo falar um pouquinho de conexões num contexto um pouco mais geral, para poder a gente entender um pouco as ideias que estão por trás do que está feito aí no livro. Tá bom? ¿Alguna pergunta? Bom, Yo tengo una pregunta, Georgie. ¿Podés repetir por qué está esta relación entre las clases de Chern, que me perdí en la mitad del argumento? Certo. Então, quando se eu tenho X, uma variedade complexa, compacta, projetiva, né? Lisa, e eu tenho E de dimensão N, e eu tenho E um fibrado de posto N sobre X. Né? Então, a enésima classe de Chern de E é vamos suponha que E possui uma seção S com zeros isolados. Então, a enésima classe de Chern de E é o número de zeros de S contados com multiplicidade. Ok? Então, o argumento que eu fiz meio rápido, mas não é completamente preciso, mas só para tentar entender como é que é a mudança do C2 quando eu faço um blow-up. Né? Então, vamos tentar entender como é que é o Cn de X. Então, se eu pegar π, blow-up num ponto P de X, isso aqui eu vou chamar de Y, e aqui eu tenho X. Então, qual é a relação entre o Cn de Y e o Cn de X? Bom, então vamos tentar entender no caso particular de X igual a Pn. Então, quando X é igual a Pn, a gente sabe que campos holomorfos em Pn, na verdade, vêm de campos lineares em Cn mais 1, ou, se você quiser, estão em relação com a álgebra de Lie SLN mais 1. E, essencialmente, o ponto é que aqui não é difícil você ver, é que se eu pegar um campo V igual a somatório de I igual a 1 até N, lambda I, x i, d de xi, com lambda n gerais, tem que evitar alguns casos bem particulares, como todos eles serem iguais a 1, ou ter 2 iguais entre si, sei lá. Eu tenho que esse campo define campo em Pn com n mais uma singularidades isoladas. Então, em P2, naquele desenhozinho que a gente tinha feito antes. Em geral, eu vou ter um para cada coordenada igual a 1 e as demais igual a 0. Então, isso está me dizendo que o Cn de Tpn, que é a definição do Cn de Pn, é igual a n mais 1. Bom? Estou usando que cada um desses zeros vai definir com n mais 1 singularidades, e cada uma dessas vai contribuir com multiplicidade 1 apenas. Agora, o que acontece quando eu faço blow-up num ponto? Quando eu faço blow-up num ponto, eu vou substituir esse ponto por um Pn menos 1. E, essencialmente, o campo, eu vou obter um campo, como eu estou explodindo um zero do campo,
esse campo define um campo nesse Pn-1. E aqui eu vou ter um campo, o π estrela de V, vai deixar o divisor excepcional invariante, que é um Pn-1, e nesse divisor excepcional, se esses caras são suficientemente gerais, se os lambda i são suficientemente gerais, π estrela de V terá n zeros em Então, agora eu tenho uma seção, né, que tinha... lá embaixo tinha n mais 1. Em Pn, ela tinha n mais 1 zeros. Mas aí eu tirei 1 porque eu vou explodir. Então, passou a ter n zeros. Mas aí eu adicionei n zeros. Então, eu tenho que Cn de y vai ser o Cn de P de x, é o que eu estou meio que agora extrapolando, Cn de x menos 1 mais o Cn de Cn menos 1 do P n menos 1. É que eu escrevi alguma besteira? Acho que não, né? Então, estou falando que, concluindo, Cn de y é o Cn de x mais n menos 1. Quando n igual a 2, Cn de y é igual a Cn de x mais 1. O C2, né? Então, meio que eu vi como é que funciona no caso de Pn, e eu falei, olha, a mesma fórmula vai funcionar no caso geral. Precisa de um argumento um pouco mais elaborado, mas essencialmente é entender que esses... Eu não estou trabalhando com a teoria algébrica de classe de Chern, a teoria topológica, e são coisas que dependem só de dados locais. Bom, essa conta que eu fiz no caso de P2 vai valer para qualquer superfície. E, mais geralmente, essa conta que eu fiz aqui para Pn vai valer para qualquer variedade de dimensão n. Mais alguma pergunta? Bem, então vou parar a gravação.